Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora, vamos aos destaques de hoje. Carnaval está fora do calendário de feriados, mas prefeituras têm até o dia 25 de janeiro para analisar se vão ou não realizar eventos. Secretário de Saúde, Carlos Lula, afirma que o governo do estado tem recurso reservado para adquirir vacinas contra a Covid-19 de forma imediata, assim que aprovadas pelo governo federal. A importância do seguro de atendimento médico para quem vai viajar para o exterior em meio à pandemia. E ainda, fogo destrói lojas no comércio de Imperatriz. O Jornal da Difusora já está no ar. E por enquanto ainda não existe uma previsão de chegada das vacinas para prevenir a Covid-19 aqui no Maranhão. O estado aguarda a execução do plano de vacinação do governo federal. Segundo o secretário de Saúde, Carlos Lula, o estado já possui uma reserva de recursos guardada para a aquisição das vacinas, caso o plano nacional não seja colocado em prática. Edilson vende água na Praça Deodoro. Passa o dia inteiro fora de casa e não dispensa o uso da máscara. A prevenção para ele e para os clientes é desconfortável, mas ele sabe a importância do uso. Ansioso para o início da vacinação contra a Covid-19, ele espera logo não precisar mais usar o acessório. Todos nós precisamos de uma saúde, essa doença aí está acabando com o povo aí, né? Então uma vacina é bem-vinda aqui no Maranhão. O Ministério das Relações Exteriores confirmou ontem a importação de 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca de Oxford, produzida na Índia para o Brasil. Ainda de acordo com o Itamaraty, a vacina deve chegar no Brasil ainda este mês. A importação foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que em contrapartida ainda não aprovou a aplicação na população. Infelizmente a gente tem um cenário em que a gente se atrasou muito, o Brasil ficou muito para trás. Apesar de a gente ter o melhor sistema de imunização do mundo, porque a gente tem capilaridade, mesmo nas menores cidades a gente tem salas de vacinação, a gente ficou muito atrás por uma estratégia equivocada do Ministério de apostar em uma só vacina. A situação do estado é considerada estável. A gente tem alguns meses um cenário de estabilidade no Maranhão da doença. Agora, o que é grave é a gente olhar a situação dos estados vizinhos. Quando a gente olha para o Brasil, a gente vê que, de fato, a doença ela vem no cenário de crescimento bem acelerado. O governo do estado já iniciou um processo independente para a importação e aplicação de vacinas, mas só deve ser continuado caso o governo federal não inclua a vacinação contra a Covid no Programa Nacional de Imunização de maneira efetiva. Em verdade, a gente vai esperar até o dia 15 de janeiro, esperar se até aí o governo federal não pontuar nem data de vacinação, nem fazer algum gesto no sentido de que a gente vai iniciar o processo de imunização, a gente vai fazer isso com os recursos próprios do estado. A gente já tem pelo menos 50 milhões de reais garantidos para essa finalidade. Dona Maria está ansiosa pela vacina. A imunização alimenta a esperança de voltar a ter uma vida normal com o marido, que também é idoso. A gente se previne como pode, com a máscara, né? Mas nem todo mundo tem essa conscientização, né? De se prevenir. E minha esposa, ele vai fazer 89 anos, mas se fosse possível ele nem saía de casa. Hora de conferir os dados divulgados agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde sobre a situação da pandemia aqui no estado. Os números já estão aqui para a gente. Números totais de pessoas infectadas pela doença desde o início da pandemia, 201.454 até o momento. Novos casos nas últimas 24 horas chegou a 199. Casos ativos no momento, pessoas que estão em tratamento, se recuperando da doença ou em casa ou em hospitais, 5.676. Número de pessoas recuperadas passando de 191 mil. Número de mortes, 4.537. 6 pessoas perderam a vida por conta da Covid-19 nas últimas 24 horas aqui no Maranhão. E para quem vai fazer uma viagem para o exterior, é preciso se programar para a aquisição de um seguro para atendimento médico. Em alguns países, ele é inclusive obrigatório, ainda mais agora com a pandemia. Independentemente do destino, se é aqui no Brasil ou fora do país, contratar um seguro de viagem está sempre entre as prioridades da Daniele. Bem necessário, né? Pela que a gente está passando hoje. É melhor a gente viajar seguro.
Tipo, em viagem a gente precisa de todo esse tipo de serviço. A Kelly também não abre mão desse serviço. Uma preocupação a menos no caso de estar longe de casa e precisar de atendimento médico. Faço por precaução mesmo, né? Com a pandemia provocada pela Covid-19, o seguro de viagem se tornou essencial. A contratação do serviço sempre foi mais comum para viagens internacionais. Só que na atual circunstância, o seguro de viagem é a garantia de assistência, principalmente em situações de emergência. É de suma importância que você contrate junto do seu pacote um seguro viagem, seja para viajar dentro do Brasil ou no exterior. Alguns países, além do seguro viagem, já estão exigindo os testes de PCR negativo e em alguns deles até uma quarentena anterior à data da viagem. Tá? Cada país tem sua regra, é importante buscar junto essas informações ao agente de viagem ou à agência com que você já adquiriu o pacote ou ainda vai adquirir. A recomendação dos órgãos que atuam na defesa do consumidor é para que os usuários leiam atentamente todas as cláusulas do contrato que está sendo firmado, para que não tenham nenhuma surpresa desagradável durante a viagem. Ou seja, no caso de necessitarem de um atendimento específico e terem esse serviço negado. É preciso observar o contrato de prestação de serviço desse tipo de serviço. A partir disso, o consumidor tem que ficar atento às informações que são repassadas para ele, buscar essas informações desde a contratação, para saber se haverá ou não essa cobertura. A hora do nosso giro de notícias. Um recém-nascido morreu a caminho da cidade de Alto Alegre do Maranhão após quebrar a clavícula durante o parto e depois da mãe peregrinar por atendimento médico em 3 municípios maranhenses. O caso foi relatado nas redes sociais pelos tios da bebê. Maria Maciele nasceu no dia 30 de dezembro de 2020. Primeiro, a mãe da criança passou por Lago da Pedra e foi ter o filho no Hospital Regional de Alto Alegre do Maranhão. Lá, os médicos identificaram a lesão na criança e encaminharam para a capital maranhense, onde foi atendida e liberada pela equipe do Hospital Materno-Infantil. No caminho de volta para casa, o bebê passou mal e morreu. Uma sindicância foi aberta pela Secretaria de Estado da Saúde para investigar se houve negligência médica. Uma mulher morreu em um grave acidente na manhã desta quarta-feira, na região metropolitana de São Luís. O atropelamento aconteceu na Avenida 1, no bairro da Pirâmide, no município da Raposa. A vítima foi identificada como Elisângela. Elisângela tinha 46 anos. Ela caminhava pelas margens da MA 203, próximo à Avenida 1, quando foi atingida por um veículo que teria perdido o controle ao tentar desviar de outro carro. O condutor só parou quando o veículo bateu na fachada de um estabelecimento comercial. Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária Militar, ele fugiu do local. A Federação do Comércio, Bens e Serviços e o Sindicato do Comércio em São Luís fecharam um acordo coletivo de trabalho para a categoria. Ficou decidido que o comércio vai funcionar de segunda a sábado em horário livre, mas isso respeitando a jornada de trabalho dos funcionários, que é de 44 horas semanais. Aos domingos, o comércio de rua vai funcionar das 8 da manhã até as 2 horas da tarde. Já o comércio que fica dentro dos shoppings vai funcionar de 1 da tarde até as 8 horas da noite. Também ficou estabelecido o novo piso salarial da categoria dos comerciários, que é R$ 1.251. Rápido intervalo, daqui a pouco, prefeitos Erlânio Xavier e Fábio Gentil vão disputar a presidência da FAMEI. E ainda fogo destrói lojas em Imperatriz. Até já. Estamos de volta e o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, oficializou hoje o nome do turismólogo e professor da Universidade Federal do Maranhão e da Universidade Estadual, Saulo Santos, como secretário de turismo aqui da capital. Com mais esse nome oficializado, agora faltam 5 nomes para o prefeito fechar toda a equipe de gestão da prefeitura aqui da capital. E o prefeito de Igarapé Grande, Erlânio Xavier, registrou hoje a candidatura à presidência da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. A chapa foi apresentada pelo candidato a presidente, o prefeito de Igarapé Grande, Erlânio Xavier, e pelo candidato a vice, o prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio.
A chapa, que recebeu o nome de Salve o Dino, foi registrada com o apoio de mais de 150 prefeitos de vários partidos. Não tenho dúvidas que essa chapa é a que deu avanço à FAMEM, que melhorou bastante a FAMEM. A FAMEM hoje está reconhecida a nível nacional. Debate com as entidades, debate com o governo do estado, debate com as câmaras municipais. Então isso, de forma muito amistosa, é bom e mostra que a FAMEM está mais fortalecida com essa chapa. Erlânio Xavier é candidato à presidência da Federação dos Municípios do Maranhão pela segunda vez. Foi eleito para o biênio 2019-2020 e destacou a busca por novos avanços para o biênio 2021-2022. Aproximar mais ainda os municípios, tá viajando o Maranhão, que eu viajei muito esses 2 últimos anos, levando eles a Brasília, abrindo as portas dos ministérios, junto com a nossa bancada federal, com os nossos senadores e fortalecer mais ainda o municipalismo em nosso estado. Ele falou também sobre a importância de apoios da bancada maranhense na Câmara e no Senado e de parcerias com o governo do estado. Tenho certeza que esses próximos 2 anos nós vamos contar com os 18 deputados federais e com os 3 senadores e com essa parceria com o nosso governador Flávio Dino, que tem sido importante para ajudar os 217 municípios, principalmente nesse momento difícil de pandemia. E quem também vai disputar a presidência da FAMEM é o prefeito de Caxias, Fábio Gentil. A eleição está marcada para o dia 14 de janeiro, às 6 da tarde, na sede da FAMEM, aqui em São Luís. E hoje foram entregues 2 jet skis para o deslocamento de militares da Marinha no município de Barreirinhas. As motos aquáticas foram adquiridas por meio da emenda destinada pelo senador Everton, do PDT, e vão beneficiar ações de inspeção naval no município, que está sob jurisdição da Capitania dos Portos aqui do Maranhão. Já em Imperatriz, o número de homicídios registrados no ano passado foi praticamente o mesmo na comparação com 2019. Houve aumento nos casos de feminicídios. No primeiro dia de 2021, esse homicídio foi registrado no Parque Amazonas. Um jovem por nome Mateuzinho acabou sendo assassinado depois de um desentendimento com um amigo que bebia junto com ele. Esse foi o primeiro crime de morte do ano em Imperatriz. A Polícia Civil divulgou um balanço do número de homicídios na segunda maior cidade do estado. Houve um equilíbrio, uma diferença apenas de um homicídio com relação ao ano anterior. Isso demonstra que esse equilíbrio, essa interrupção de queda, dessa trajetória de queda, ocorreu justamente como um impacto da redução dos trabalhos que vinham ocorrendo justamente por conta da pandemia. Em 2018, foram 128 homicídios. Em 2019, 112 mortes por assassinato. E em 2020, foram 113 registros de homicídios. Em 2020, outro reflexo direto da pandemia foi o aumento de casos de violência doméstica e de feminicídios, o crime de morte contra as mulheres. Por conta da pandemia, houve um reflexo no aumento da violência doméstica e, com isso, também o reflexo se estendeu ao feminicídio. Tivemos um caso a mais com relação à média dos anos anteriores, tivemos 5 feminicídios. Bom, ainda com notícias de Imperatriz, um incêndio foi registrado numa ótica da cidade. O incêndio iniciou por volta das 5 horas da manhã nesse prédio, onde funciona uma ótica na Avenida Dorival Pinheiro, no centro de Imperatriz. O fogo rapidamente ganhou força e vigilantes que trabalham na área acionaram o Corpo de Bombeiros, que chegou ao local para apagar as chamas. 3 caminhões-tanques foram utilizados na operação. Na loja incendiada ficou o rastro de destruição e não sobrou praticamente nada. No estabelecimento ao lado, o começo da manhã foi de trabalho no recolhimento das mercadorias que não pegaram fogo e na desmontagem do que sobrou. Em meio a tudo isso, muita tristeza. Ao que tudo indica, o fogo começou aqui nesta loja e a intensidade das chamas acabaram atingindo aqui esse prédio ao lado. O Corpo de Bombeiros abriu investigação para saber o que pode ter ocasionado o início do fogo. A causa mais exata é determinada mediante uma perícia que demora aí por volta de 30 dias para ficar pronta. Muito bem, agora a gente confere a previsão do tempo para amanhã. A gente começa com a capital São Luís, previsão de sol e aumento de nuvens pela manhã. À
tarde e à noite podem ocorrer pancadas de chuva. Temperaturas aqui pra gente, mínima de 25, máxima de 33 graus. Em Açailândia, sol na maior parte do dia. Pode ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite, o tempo deve ficar aberto. Temperaturas variando entre 24 e 35 graus. Já em São Mateus, sol com algumas nuvens e chove rápido a qualquer hora por lá. Temperaturas aqui pra gente também, mínima de 24 e máxima de 30 graus. O Jornal da Difusora vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco, a Operação Sono Tranquilo pretende diminuir barulho ensurdecedor em motos de Caxias. Estamos de volta em Caxias. A polícia começou uma operação para diminuir aquele som chato de motos que tem o escapamento adulterado. Em vários pontos de Caxias e em pequeno intervalo de tempo, não é difícil encontrar elas, as chamadas motos envenenadas, ou melhor, motos com escapamento adulterado. Para boa parte da população, o barulho emitido por esses dispositivos incomoda e muito. Incomoda todo mundo. Atualmente, o Código de Trânsito Brasileiro considera como infração grave a adulteração de cano de descarga de veículo com 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. O infrator também pode pagar multa e ter o veículo apreendido. Apreender o veículo nessa situação é justamente o que a Polícia Militar de Caxias vai fazer em parceria com outros órgãos de segurança durante a Operação Sono Tranquilo. E vamos regularizar, aliás, toda a questão dos veículos que se encontram com cano de descarga adulterado é crime de trânsito e também crime ambiental por poluição sonora. O valor da multa por esse crime de trânsito e ambiental custa ao condutor R$ 195,23, valor que pode ser aumentado dependendo da situação. Até o dia 17 do mês de janeiro, nós iremos estar informando, operando em barreiras e blitz informativas para que regularizem a questão dos canos de descarga das motocicletas, canos de descarga adulterados, que não estão em conformidade com a legislação de trânsito. E a partir do dia 18, daqui a 2 segundas-feiras, nós vamos começar o recolhimento desses veículos que não estão de acordo com a norma de trânsito. Chato, né? Mas tem gente que acha bonito. E a delegação do Palmeiras retornou hoje ao Brasil depois da vitória na noite de ontem sobre o River Plate, na Argentina. O dia seguinte à vitória foi de treino para quem não jogou e descanso aos titulares que participaram da partida. O placar elástico de 3-0 dá uma grande vantagem para o jogo da próxima terça-feira no Allianz Parque. Os gols do Verdão foram marcados por Rony, grande destaque da partida, Luiz Adriano em uma arrancada que lembrou o Ronaldo Fenômeno e o lateral Vina fechou o placar. Hoje à noite é a vez do Santos enfrentar o Boca Júnior na outra semifinal da competição. Reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Vá também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. O Jornal da Difusora de hoje fica por aqui com imagens ao vivo da movimentação na Avenida dos Holandeses, aqui na capital. Obrigado pela audiência, pela companhia. Boa noite e até amanhã.